Boa tarde, pessoal. Então, hoje, na semana passada, na verdade, nós estávamos corrigindo os exercícios, né, do capítulo 6, certo? E no capítulo 6, então, nós discutimos sobre, ou eu expliquei, né, sobre principalmente o Nordeste, mais relacionado à parte histórica do Nordeste, né? Como que ele foi construído, como que cada cidade, ela, ou pelo menos aconteceu o povoamento, né, pelas regiões, primeira região ali litorânea, né, com a extração do pau-brasil, depois afastaram um pouco mais nas regiões de planície, para poder ter as plantações, né, a monocultura de cana-de-açúcar. Mais para frente, né, como estava tudo muito ligado à cana-de-açúcar, eles vão ficar bem direcionados mais para o interior, para as questões de criação de gado, né, a pecuária, em que eles vão poder criar animais tanto para comer quanto para servir para tração, né, para fazer todo o caminho ali e desenvolver a parte da plantação mesmo, usava-se a carne para comer, usava o couro para fazer roupa, para fazer cinto, sapato, né? Quase tudo. Então, vinha muito ali daquelas pessoas que estavam mais para o sertão, tá bom? Acho que foi meio que isso. Aí a gente discutiu formas também de economia, né? Vindas do Nordeste, que são hoje uma economia bem diversificada. Existem possibilidades. Existem as possibilidades. Tá, eu termino então. Realmente não tem aqui ninguém que tenha respondido essas. Existem as possibilidades econômicas, tanto das indústrias, né, que já existem lá, quanto, por exemplo, do extrativismo mineral, que é bem forte. A cidade da minha mãe, por exemplo, eu nunca tinha reparado, mas conversando com ela, ela falou que quase tudo ali é mina de carvão. A gente até vai falar sobre a cidade dela hoje, eu acho, que ela é de Vitória da Conquista, né? Outro fator que é mais para o interior. Nesse período, também a capital do Brasil ficava em Salvador, tá? Ele vai mudar, né? Como a gente está estudando em história? Não sei quem está estudando história. Esqueci. Acho que não. Você tá estudando... Ah, tá. Estou estudando América, é verdade. Não é Brasil ainda. E a capital do Brasil, mais futuramente, né, lá para 1800, ela vai ser transformada para o Rio de Janeiro, mas até então era Salvador, tá? Em que eles poderiam ter facilidade também na questão econômica do território, tá bom? O Antônio está comentando que a gente não terminou a página 19, exercício 11, 12 e 13. Eu vou ler, aí vocês só colocam que opção vocês colocaram, tipo 11, tananã, 12, tananã, 13, tananã, tá bom? A população negra africana começou a ser trazida para o Brasil no período colonial para trabalho escravo nas fazendas de cana-de-açúcar no Nordeste da colônia. Milhares de africanos compõem a população nordestina. Há heranças culturais a seguir, das heranças culturais a seguir, qual não foi trazida pelos negros africanos. Letra A, futebol. B, culinária. C, as danças. D, a religião. E, a capoeira. 12, desculpa. O Nordeste é uma região conhecida como uma área de repulsão populacional, ou seja, muitas pessoas saem do Nordeste para procurar melhores condições da vida em outras regiões peraí que me perdi, do Brasil. Que fatos do período colonial colaboraram para isso? Tô anotando quem está participando aqui, viu? Letra A. O desenvolvimento de atividades econômicas diversificadas e a boa distribuição de terra entre as diferentes classes sociais que compunham a sociedade açucareira. B. O fato dos senhores de engenho e suas famílias terem perpetuado a concentração de terra e a influência das decisões políticas e econômicas, consolidando as desigualdades sociais e as disparidades econômicas.
C. A criação de atividades altamente poluidoras que afetaram a saúde da população como um todo. D. A existência de uma floresta tropical que colaborava para a existência de muitas moscas e mosquitos. E. A falta de uma elite que pudesse controlar as decisões políticas e econômicas, favorecendo o desenvolvimento de atividades lucrativas para os filhos dos senhores de engenho. Não esqueçam de colocar qual alternativa vocês estão respondendo, viu, gente? Você coloca, tipo, por exemplo, só marquei a C, de qual? Suelen, a gente está na página 18, terminando de corrigir as 3 últimas questões que faltaram, tá? E hoje eu já vou começar o próximo capítulo. Então, na 11, tá, deixa vocês terminarem aí. Quem não colocou, coloca, viu, gente? Qual que vocês colocaram? Tá faltando ainda Fernandes, que tá conectando o áudio. Eu sei que tá conectado, porque não é aí que eu vejo isso. Cauane, Fabiano, esperando as respostas de vocês. Se tem mais alguém que não está respondendo. Acho que não. Questão 13. Em 1630, o nordeste da colônia portuguesa na América foi invadido por outra civilização europeia, que dominou a capitania de Pernambuco. Os traços... Respondendo no chat. Os traços culturais dessa nação podem ser encontrados na região até hoje. A qual nação o enunciado se refere? Vamos lá. Para dar a resposta da 11, tá? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Calma, não dei resposta ainda de nenhuma. É porque tem gente que estava perdido, não sabia que era para responder no chat. Você é o quê, Fernandes? Repete a pergunta. É a pergunta 13. Na verdade, a 11, a 12 e a 13 da página 19. A 11, a resposta certa, que não foi herança, né, dos africanos, é a o futebol. O futebol não foi uma criação, né, dos africanos. Quem colocou isso? Essa é a resposta. Na 12, sobre a repulsão, né, que as pessoas acabavam fugindo, né, da região Nordeste para procurar melhores condições de vida. Que fatos do período colonial colaboraram para isso? É a B, a resposta da 12, tá? O fato dos senhores de engenho terem perpetuado a concentração de terras e as visões políticas e econômicas consolidando as desigualdades e as disparidades econômicas. Então, essa aqui é a B, a 12. Por quê? Quando os senhores de engenhos, né, dominavam toda a região fértil, a galera morria de fome, não tinha como plantar. Quem quer conhecer um pouco mais sobre a realidade, pode ler o livro ou assistir o filme chamado Vidas Secas. É o tipo de livro que cai em vestibular, tá? Quando vocês quiserem fazer, talvez fique mais fácil. Mas tanto o livro quanto o filme é difícil de ver. O livro acho que é mais legal do que o filme. Porque o filme, se tem assim 10 falas, o filme inteiro é muito. Para mostrar uma característica do nordestino, desse período, que não tinha poder de fala. Então, porque essas comunidades mais ricas, né, dominavam a política, qual é o nome? Vidas secas. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vivia a vida dela ali do jeito que dava, não questionava nada, não tinha um pensamento filosófico, né, como a gente ensina, sobre questionar as nossas realidades,
acreditava no patrão, se estava morrendo de fome ia embora. E era assim a vida, entendeu? Sem muita possibilidade de mudança. No Nordeste, os governantes dominavam a maioria das terras. Isso aconteceu em outras regiões do Brasil? Sim, sim. É que no Nordeste tem muita região seca. A gente vai estudar isso a partir da semana que vem. Porque hoje eu vou começar a parte mais de floresta, né, do Nordeste. Mas, por exemplo, em São Paulo, né? Quando foi a época do café, na história, não é à toa que até hoje essas pessoas são absurdamente ricas, porque elas tinham enormes latifúndios de café. Mato Grosso do Sul, pode ver. A gente tem a nossa casinha, mas vai um pouco pro interior, pra você ver que não é uma pessoa só dona do terreno todo. Vai até o Paraguai ali, quando podia, né, a gente sair de casa, mas quando eu ia para o Paraguai era terra, 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 mesmo seguindo o mesmo caminho, porque era tudo do mesmo dono. Então, sim, acontece até hoje. Dominavam as terras e o governo. Tipo a gente, aqui no Mato Grosso do Sul, que tem mania de votar em gente que já é dona de terra. Eles dominam também a política. E a questão 13, a resposta certa é a C, é a Holanda. A Holanda, por meio de Nassau, lembra que a gente estudou brevemente, né? Porque eu falei que a gente vai focar bastante nisso em história. Mas a Holanda, ela governou ali, ela liderou a região de Pernambuco, mudando até a estrutura das casas, né? Se você for em umas regiões ali, até hoje, as casas são bem parecidas com as casas coloniais holandesas. Tudo bem? E agora, assim que tinha muitas mortes naquela época, morriam de fome, literalmente, sim, com certeza. A região lá é muito seca, como a gente falou, né? Existem locais que demoram anos para chover, praticamente, uma chuva realmente boa, né? Que encha os açudes. Quem não sabe o que é um açude, levanta a mão. Sabe uma represa? É tipo uma represa, tá? É que lá na Bahia a gente chama de açude, mas aí é uma represa, o que? Açude. Parece uma represa, mas diferente da represa que a gente está acostumado, o açude, ele, por exemplo, quando você fala numa represa, ela normalmente tem uma estrutura de tipo uma massa, né, que protege para a água não fugir, certo? O açude parece um lago também, que não tem, que foi o homem que fez, é tipo isso, tá? Bem grande para captação de água. Na cidade da minha mãe mesmo tinha vários açudes. Então, eles faziam esses grandes buracos, a população ali próxima faz esses buracos, esses açudes, né? Para quando chovesse, aquilo ali aumenta a água. Por quê? Eles não tinham de onde tirar água, então muitos deles pegavam aquela água para usar até a próxima chuva, tá? Então, pensa numa represa, tá? Para ficar mais fácil. Só que sem nada, nenhum tipo de cimento que segura a água, nem nada, tá? É tipo um lago grande que foram os próprios cidadãos ali que fizeram, tá bom? Isso vai ser importante porque vocês vão conhecer agora no capítulo 7 sobre a questão estrutural do território, tá? É uma parte mais física do Nordeste. A gente estudou a parte histórica, né, econômica, agora a gente vai estudar o físico. Ah, o que eu fiz? Apertei um negócio sem querer. Vocês estão vendo meu slide? Consegue ver que eu mudei? Beleza. Eu apertei alguma coisa que eu não sei o que era, não sei o que mudou para vocês. Tá, então nós estamos falando aqui, olha, do Nordeste, né? O Nordeste físico. Dava-se um jeito, né? Por exemplo, é que falaram, imaginando sem chover, né? Como é que a pessoa morre de sede? A plantação nesses locais tem, por exemplo, os cactos. Para quem não sabe, dentro de cactos existe água. Porque o cacto, por exemplo, ele é uma planta que convive, né? Com muito tempo sem chuva, sem água. Então, ele consegue durar bastante tempo desse jeito. Então, muitas pessoas abriam e iam tomando. Mas, assim, é muito espinho.
O bom do cacto é que ele também dá, tipo a palma, né? Dá uma fruta bem docinha. Mas para tirar os espinhos, nossa, uma vez eu comi um com espinho. Pensa espinho na língua. E uns espinhos pequenininhos que você não consegue ver, que é transparente. Nossa, era horrível. Então, né, vocês estão vendo aqui os estados do Nordeste. Lembrando que o Maranhão, como a maioria das pessoas pensa, não fica no Norte, fica no Nordeste, tá? Então, fala comigo, fala em voz alta mesmo que eu não esteja escutando. Deus tá vendo. Maranhão, Piauí. Deixa eu achar meu... Aqui. De novo. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte. Onde fica o Rio Grande do Sul? Existe? Existe, mas fica no sul. Então não é nessa região aqui. Porque, por exemplo, pra gente, existe Mato Grosso do Sul, mas não existe Mato Grosso do Norte, certo? Existe só Mato Grosso. Para eles não. Existe Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul é lá para baixo no sul mesmo. Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e a Bahia. Olha como ela é grande. Vitória da Conquista, a cidade da minha mãe, deve ser mais ou menos por aqui. Tá? Então não é muito longe, nem perto da praia. Ah, é que ainda fica no norte do país, Rio Grande do Nordeste, mas é o nome do lugar. E aí nós temos algumas questões, tá bom? A região, vocês podem ver, pode ir acompanhando aí na página 21, tá bom? Eu li, dei uma grifadinha assim. Tá escrito isso no livro, vocês não precisam copiar no caderno, tá no livro, tá? Eu vou falar quando alguma coisa eu tiver no livro. A região, então, a parte do relevo, né, dessa região, ela tem tanto planaltos quanto planícies. Lembrando que o planalto não é só altitude, mas é o nível, o quanto acima do nível do mar ele está inserido, tá? Então, ele tem regiões bem acima do mar, tá bom? E os principais planaltos, né? O planalto da Borborema, que é esse aqui, olha, que vocês estão vendo. Eu trouxe numa versão para vocês entenderem um pouco melhor. Aqui, ó. Oceano, Planalto da Borborema. Tá vendo que ele é um pouco mais alto? Por que que é importante saber isso? Porque vocês vão ver que, olha só, já começa a refletir sobre isso. Começa uma parte sem água, muito porque os ventos do oceano que estão aqui, olha, não conseguem passar esses planaltos, tá? Para chegar aqui. Então já tem esse ponto, tá bom? Eu não vou falar bem sobre isso hoje, mas eu já quero preparar vocês, porque é um conceito que toda vez que eu explico, todo mundo fica do que é que ela tá falando. Então eu vou falar aos pouquinhos para vocês conseguirem ir pegando, tá bom? Outra forma, né? A Chapada Diamantina e o Espigão Mestre são os principais planaltos da região. Se tiverem dúvida, vão me perguntando. E as planícies? Planícies, né? Um local mais reto, principalmente na região costeira, certo? Por exemplo, as praias. Não tem muita montanha na praia, né? Então, ainda mais nessas regiões aqui do Brasil. Uma parte bem de rochas sedimentares. Peraí, deixa eu colocar o povo. O Sueli não tá conseguindo entrar de novo. Mas eu tô tentando, tô aceitando. Não sei por que não tá entrando. Com a tecnologia atual, não conseguem captar a água oceânica e distribuir à população? Lembra que a água do oceano é salgada, né? O trabalho que vai dar para dessalinizar a água não é fazível ainda, não é fazível economicamente falando. Não vale. É muito caro. Então, eles acabam, por exemplo, a gente vai falar de novo, né, sobre o Rio São Francisco. Aí eles manipulam um pouco da água de rios ou bacias hidrográficas grandes, tá? Para poder ajudar essas comunidades. Outras formas. Existem vários planos. Gente, eu tô gravando a aula? Tá bom. Existem vários programas do governo, que a gente acha que até vai estudar nesse capítulo ou em algum próximo, em que é necessário o governo, por exemplo,
de épocas em épocas, mandar carro-pipa. Vocês já viram carro-pipa? Que é um caminhão, ou caminhão-pipa, né? É um caminhão que leva água potável. Então, tipo, ele chega num bairro determinado dia da semana e as pessoas vão lá, enchem. Sim, uma das culpas é o morro. Eu vou voltar nisso, não se preocupa, tá? Eu vou mostrar para vocês, eu trouxe vídeo e tudo mais, para ficar fácil de visualizar. Mas, por exemplo, né, a questão hidrográfica, eles têm, né, uma bacia grande, que é a bacia do Rio de São Francisco. Muitos desses movimentos do governo, né, como o carro-pipa ou o caminhão-pipa, eles levam água 1 ou 2 vezes por semana nesse caminhão. As pessoas do bairro vão lá e levam a caixa d'água, leva barril, leva o que tiver em casa para captar água, o máximo possível, leva garrafa PET, o que tiver em casa para poder levar água para a família até a próxima vez que o carro-pipa ou o caminhão-pipa puder ir lá de novo, tá? Então, é uma forma. Outras formas. Por exemplo, na casa do meu tio, demorava a chover, né? E nem sempre o açude tinha água suficiente para todo mundo. E ele morava bem lá pro interior mesmo, de História da Conquista. A cidade até chama Lagoa do Facão. Aí, nesse lugar, o que o governo fez? Criou tipo uma caixa d'água. Ai, eu esqueci o nome disso. Tipo uma caixa d'água no chão. Tem um nome para isso, eu esqueci. Em que capta água da chuva também. Então, ele criou o governo mandou fazer em todas as casas lá da região, para não depender só do açude. Então, era mais uma forma, e assim, cabia bastante litro de água, sabe? Era uma forma também dessas comunidades terem água, tá? Gente, eu sei que eu tirei foto disso ano passado, eu fui lá na Bahia, eu aproveitei e tirei foto disso tudo. Eu vou procurar e eu mostro para vocês, tá bom? Eu devo ter foto do açude, eu sou doida das fotos. Eu acho que eu tirei 500 fotos em 6 dias que eu passei na Bahia. Eu gosto de tirar foto da paisagem para mostrar para vocês, então eu tenho bastante foto e eu vou mostrar na próxima aula, tá? Contendo a principal bacia hidrográfica, tá bom. Eu trouxe aqui a planície, né? E trouxe uma outra forma de planície aqui mais baixa, tá bom? Que foi? Meu Deus, professora. Gente, o relevo também é uma outra forma de ver, né? Toda vez que tiver um A, aqui ó, azinho, é o azul, azul escuro, planícies e terras mais baixas, uma região mais costeira, tá? Pode ver, né? Não é muito difícil de saber o A. O Planalto do Maranhão, no Piauí, é o rosa. Aqui, é o B, tá? Toda essa região de Planalto, tá bom? Serras e Planaltos do Leste e Sudeste, é o lilás. Aqui, tanto tem serra, quanto tem uma região de Planalto, né? Aqui, ó. Vocês podem ver essa parte aqui é um pouco mais alta, né? E o Planalto Nordestino é a região marrom, que é aquela que vocês viram, né? Por exemplo, aquela serra que eu falei da Borborema, tá? Que é essa região aqui. Ela tá bem, né, na divisa, né? O livro de vocês, ele trouxe bem superficialmente, tá? Essas coisas aqui. Ele focou mais nas divisões de terras. Eu vou voltar nisso. Tá. Deixa eu ver se eu... Ah, tá. Aqui. Temperaturas. Quais são as temperaturas mais frequentes? Isso aqui não tem no livro. Tem mais ou menos. Tem. Mas tá um pouco diferente, né? As regiões são de... Vocês podem olhar no livro, tá? Equatorial, tá na página 21. Equatorial e subequatorial, uma região litorânea úmida, um semiárido e um trópico semiúmido. Qual que é a grande questão, né, dessas questões de clima? Lá, eles têm 2 períodos bem definidos, tá? 2 estações bem definidas. E não é como a gente está acostumado só as primavera, verão, não é isso, não. É período de chuva e período de seca, tá? São as 2 estações mais definidas para eles. Por exemplo, tem épocas
que chove todo dia à tarde, bastante chuva. E má distribuição pluviométrica, ou seja, regiões que recebem muita água, aqui na região costeira, tá? E outras regiões quase nada. Então tem má distribuição de níveis de água, né? Isso aqui não tá no livro. Eu peguei da Embrapa, eu sei que é muita informação, mas eu achei que seria interessante vocês conhecerem um pouco. Tá bem as divisões, né? Tanto o texto quanto o mapa, é tudo da Embrapa isso aqui, tá? Então é uma agência que estuda exatamente questões de bioma, do agronegócio, tá bom? E impactos do ser humano na natureza. É uma entidade governamental bem importante, tá? Então, olha, as temperaturas médias anuais são bastante elevadas, então a maioria do local é quente, certo? E a maior parte da área de ocorrência da caatinga apresenta. A gente vai estudar, né, qual que é a estrutura de caatinga, por exemplo, o clima, o relevo, mas vocês estão vendo que nessa região de caatinga a temperatura é mais ou menos entre 23 a 27 graus. A gente tem até mais às vezes, né? Só que, gente, é muito seco, é muito seco. Não venta a maioria do tempo. Com base em dados medidos e estimados, tem-se observado que, excetuando, ou seja, exceto, né, algumas áreas de maior altitude dos estados do Ceará, Bahia e Pernambuco, onde são registradas variações entre 23 a 25 graus, o semiárido apresenta elevada temperatura, de 26 a 27, que é uma elevada temperatura, assim, comparada ao nosso país, né? Ai, já tá acabando a aula. Nos meses mais secos, a temperatura do solo atinge 60 graus. Não é a temperatura só que as pessoas estão sentindo, até porque ia fritar todo mundo, né? Mas não é isso. A ideia é que o solo fica muito, muito quente. Ainda mais, por exemplo, a cidade da minha mãe, lá tem uma terra bem branca. Imagina o sol refletindo. Não dá para pisar descalço. Se algum de vocês aqui já foi em praia e vê o dia inteiro aquela praia com a areia torrando no sol, e aí tenta tirar o chinelo para você andar. Não fica muito quente? Então, pensa nessa linha, tá? Galera, coloca no chat o nome de quem está participando da aula. Tipos de vegetação. Ele tem uma cobertura bem variada, tá? Bem variada mesmo, em que 4 deles são predominantes. E são esses 4 tipos de vegetação que a gente vai estudar, tá bom? Lembrando que a vegetação, o clima e o solo estão bem relacionados. Tanto o tipo de solo, quanto o tipo de clima de cada região vai diferenciar que tipo de vegetação nasce ali naquela região, tudo bem? Florestas exuberantes, como na Mata Atlântica, ainda existe? Ainda existe. É muito? Não é muito, mas ainda existe a mata nativa lá, tá bom? Vegetação de pequeno e médio porte, com a caatinga e com o cerrado. E o cerrado para a gente é mais fácil, né? Porque é o mesmo tipo de vegetação, ou parecido com o que nós temos aqui. E ecossistemas de transição, que são locais em que ainda não é bem definido nenhum nem outro, tá? Como a Mata dos Cocais e uma vegetação mais litorânea, tá? Dentre eles, nós dividimos a região, e aí a gente não está falando mais sobre estado, mas regiões de vegetação e clima, tá? E quanto um afeta o outro. Em quatro, sub-regiões, tá? Essa é a terceira maior região do Brasil, né? A região Nordeste. As suas características predominantes agiram, reflete tanto na economia, então, por exemplo, áreas litorâneas vão ter uma economia mais voltada para o litoral, com os portos, né? E assim vai, tá bom? Também no modo de vida da população. O primeiro, que é o que eu quero focar com vocês hoje, eu quero que vocês já conheçam quais são eles também. Primeiro aqui, olha, Zona da Mata. Estão vendo aqui no mapa de vocês? Onde fica essa Zona da Mata? Qual que é o segundo? O Agreste, tá? O terceiro, e parece que a maior parte, né, é o Sertão. E depois, o Meio Norte. Hoje a gente vai falar só sobre a Zona da Mata, tá?
é a região em que foi primeiramente explorada pelos portugueses. Então, tanto para a questão do pau-brasil, né, exploração do pau-brasil, quanto o cultivo de cana-de-açúcar foi feito bastante nessa região, porque era região costeira. Tem um clima tropical atlântico, lembrando que o oceano, né, que corta aqui a nossa divisa, né, que banha as nossas águas, que banha nosso país, é o Oceano Atlântico, tá? Eu não expliquei ainda, gente, calma. Eu tô explicando só a Zona da Mata. Mariana, Wesley, Suelen, Ana Júlia, Antônio, Fabiano, mais alguém? As chuvas anuais, né, nessa região de aproximadamente 1.800 a 2.000 mililitros, né, milímetros por ano. Então, é uma quantidade razoável, até porque eles estão próximo ao mar. Então, esses ventos bem úmidos, né, vão se cada vez mais indo para a região da costa, tá? Então, tem um bom nível de chuva. Aproximadamente a temperatura é de 24 a 26 graus. Uma floresta tropical cortada por rios e a Mata Atlântica, tá bom? Deixa eu tirar aqui que tem um monte de coisa aberta na frente. Gente, o tipo de solo da Mata Atlântica é o solo de massapé. Ele é um solo, parece até meio vermelho, tá vendo? Por quê? Ele é muito rico em adubo e solo. É muito rico em adubo e ele é fértil, tá? Adubo que tipo? Do orgânico. Por quê? Ao longo dos anos, né, a mata, as folhas iam caindo, né? Iam morrendo, se decompondo ali naquele solo e iam se tornando nutriente para o solo. Esse é um dos tipos de solo mais férteis que nós temos no Brasil, tá bom? Esse tipo de solo massapê. Então, com essa folhagem, né, que foi decompondo da própria Mata Atlântica, ele é um solo rico, com certeza. Então, era possível, por exemplo, de tudo que plantava, dava. Também foi muita extração, né, da Mata Atlântica ali na região, para que eles pudessem ampliar a área de plantio, certo? Solo apropriado para cana-de-açúcar, como a gente já estudou antes. Depois, né, que a cana-de-açúcar ela dá uma perdida, né, ela perde um pouco seu efeito, dá uma queda, eles começam a plantar o tabaco e o cacau, tá bom? O tabaco, então, ele começa a ser uma cultura do tabaco. Quando a gente fala que é uma cultura, é porque a forma de produção, a forma de extração, a forma de venda era bem específica, tá? E tinha um objetivo para isso, tinha um jeito de fazer, tá bom? E era principalmente ali na região do Recôncavo Baiano, tá? É uma região. E eles negociavam muitas vezes escravos por esse tabaco, tá? Então era até uma forma de escambo por meio dos navios negreiros, né? Toda aquela movimentação de escravos e do mercado, né, de negros, onde as pessoas eram vendidas, às vezes até a troco de mercadorias, tá? Aí na questão do cacau, era um clima agradável. A gente estudou, por exemplo, essa semana mesmo os maias, né, que já produziam o cacau, então o nosso solo aqui nas Américas já conhecia um pouco desse tipo de plantação. Ainda tem plantação de cana-de-açúcar? Ainda tem. Não é muito, porque hoje em dia o Brasil está muito mais ligado a soja e milho do que outro tipo de plantação, mas ainda tem um pouco. É que não é muito pouco, é que é comparado a soja e ao milho, que é muito mais, tem pouco, entendeu? Mas ainda é bastante. Clima agradável para o cultivo, então já era uma coisa que se cultivava. Quem não conhece o cacau, esse daqui, né? É a planta, é a fruta do cacau. O segundo maior produtor do mundo a gente era por muitos anos. Só que aí aconteceu uma praga e a produção diminuiu muito na plantação. Muitas árvores morreram, não dava fruta com doença. Então, desestimulou bastante a produção, o que eles não conseguiram manter o mercado que eles produziam, principalmente porque era produção para mercado externo, né? Então, as pessoas que compravam da gente acabou meio que indo diminuindo, porque a gente também não vendia o suficiente. Hoje nós somos o quinto
maior produtor de cacau do mundo. Não só de cacau, mas dos derivados, tá? Por exemplo, chocolate. Opa. Isso representa aproximadamente 5% de todo o mercado, tá, de cacau. Então a gente acabou perdendo bastante, né, do mercado externo de cacau. Né, essa região, ela tem um grande dinamismo econômico. Na verdade, é uma das regiões mais ricas nesse sentido, porque tem a questão canavieira que aconteceu ao longo do nosso país. Tem a sede do governo que foi lá, né, principalmente em Salvador, então essa região mais costeira mesmo, dessa região. A maioria das capitais, né, dos estados estão lá, tá bom? Nessa região da Zona da Mata. Gente, só para vocês não se perderem, a gente está explicando página 22, 23, 22 e 23, tá? É o maior número de densidade demográfica também, tá bom? É onde mais as pessoas vivem, até porque por colonização foi onde mais se foi colonizado também. Mais fácil de viver, tem água, tem o turismo, né? Polos industriais. Gente, acabou a aula, até semana que vem. Tchauzinho.